bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bom dia. Vejo que temos alunos, família, amigos, essa é a intenção dos encontros mesmo. Então, se tem alguém que não me conhece, eu sou Mugnaini, eu me apresento porque tem convidados, tem familiares, além dos nossos alunos. Eu sou responsável pelo estúdio Hatha Yoga em Curitiba, sou professora também, junto com a Cris, a Pri, a Carol. O estúdio vai completar 3 anos esse ano, em maio, e para complementar essa festividade, para comemorar, então a gente está trazendo esses encontros, né, todo sábado, com o objetivo de levar novos momentos de conhecimento para alunos, familiares, amigos, convidados. E os temas são os mais diferentes, e com o intuito de contribuir com o desenvolvimento das pessoas. Então, para esse encontro sobre mindfulness, a importância do momento presente e quais as oportunidades para a criação do futuro. Apresento, então, o Daniel. O Daniel, ele é psicólogo, tem mestrado, está fazendo mestrado em psicologia. Não, ele tem mestrado em psicologia, ele é doutorando em gestão ambiental, além de especialista em psicanálise. Então, convido você, Daniel, para começar. Ok, bom dia a todos e todas, né? Agradeço a Simone pelo convite. Acho que nesses momentos, essas práticas, né, essas conversas e interações são extremamente importantes para todo mundo. Agradeço a presença de todo mundo. Entrou e saiu aí a Ana Paula, que é minha irmã, que está no Maranhão. Então, a gente tem gente de todos os lados aí. Estamos do sul ao norte, né, nessa sala. Como a Simone disse, a minha prática profissional é dentro da psicologia, né, com a psicanálise, mas também tenho um percurso de prática no yoga, inclusive no estúdio também, né, pratiquei um bom tempo com o pessoal no estúdio. Conheço a Cris também de algumas práticas, né, de outros trabalhos, e provavelmente vamos voltar a praticar yoga juntos até, né, a chegada do baby, né? Mas, então eu sempre procurei fazer essa interação entre a psicologia e outras práticas. Pessoal, só para a gente ir situando um pouco, né? Em geral, quando a gente faz esse tipo de prática, estamos todos no mesmo ambiente, escutando os mesmos sons e tendo as mesmas sensações. Então, um pouquinho do desafio hoje vai ser a gente fazer essa interação em ambientes diferentes, mas com o tempo, como vocês já devem ter feito nas práticas de yoga de vocês, com o tempo a gente vai se acostumando. Então, para que a gente tenha uma interação um pouco mais próxima, fiquem à vontade, de qualquer momento. Esse aplicativo, em algum lugar, ele tem um levantar a mão, né? Que vocês podem, se quiserem fazer algum comentário, perguntar algo, né? Fiquem bem à vontade para que a gente possa ter um pouco mais de proximidade, né? Como se estivéssemos mesmo, porque estamos agora, nesse momento, né, na sala do estúdio, né? Para que possamos interagir um pouco melhor. Então, bom, vamos lá. Então, em relação à prática, tanto do yoga, quanto mindfulness, né, quanto outras práticas que trazem um pouco mais para o lado físico, lado corporal, eu sempre procurei trazer isso por embasamento, né, com a psicologia e com a psicanálise. Então, bom, tenho meu trabalho na clínica, mas trabalhei e trabalho ainda com atletas também, onde é uma psicologia mais voltada para o rendimento e para o esporte, onde a mindfulness acaba tendo uma aplicação mais direta, né? Na clínica, eu não trabalho diretamente com mindfulness, embora em alguns casos seja interessante que a pessoa procure saber, né? Procure fazer, pelo menos para trazer uma melhor condição, né, de que seja possível o trabalho em consultório sem a grande necessidade de medicamentos. Então, para quem nunca ouviu falar de mindfulness, né, dando um geral, é um tipo de meditação,
né? Ela vem da meditação, mas foi dado esse nome em função de facilitar a pesquisa acadêmica, né? E também saiba-se exatamente de que tipo de meditação que a gente está fazendo. Quem está praticando yoga lá com a Simone, com a Cris, né, deve ter percebido que existem vários tipos de respirações diferentes, existem meditações, né, ou até relaxamentos que têm algumas direções diferentes. E essas direções diferentes, elas geram resultados diferentes. Então, quando vocês estão fazendo algo no começo da manhã, é diferente da última aula para o final da noite, porque o resultado é diferente, o resultado da prática é diferente. E o Mindfulness, ela é uma meditação, uma dessas meditações bem específica. Dentro da tradição do yoga, ela tem o seu lugar, mas ela acabou ganhando mais espaço a partir do Zen budismo, né, que na Índia tinha mais uma pegada de estudo e de conhecimento, e na China, né, quando há a passagem para a China, ele ganhou um espaço maior em termos de prática. Então, voltado mais à prática, não deixando o estudo de lado, mas a prática acabou se tornando central, que lá se chamava Shan, né? Depois, essa prática vai se estendendo ali para uns pedaços da Coreia até o Japão, aonde chama-se Zen. No Zen budismo, a prática do Zen budismo, que chama-se Zazen, que é sentar e respirar, ela tem algumas características específicas que dentro da academia chamou-se de mindfulness e hoje virou quase uma moda em função de alguns resultados muito importantes que se teve na área acadêmica. Então, nos últimos 10 anos, a quantidade de pesquisa que foi feita em cima de mindfulness é bem grande mesmo, universidades muito importantes, que evidenciam que ela traz alguns benefícios bem importantes em termos da própria, do próprio bem-estar mental. Um deles tem algum auxílio em tratamento à depressão e um grande auxílio em tratamentos de ansiedade, né, de diminuição de ansiedade. Mas já vou dar um aviso importante, né? A mindfulness não é um tratamento. Então, ela é algo que pode ser auxiliar ou, bom, em algumas situações de angústia de ansiedade ou angústia mais baixa, ela vai fazer um efeito muito bom. Mas é claro que em casos um pouco mais sérios, é necessário que tenha um acompanhamento profissional em conjunto, né? Até porque, bom, a gente sabe que não dá para pensar que se resolve todas as questões mais complicadas com muita facilidade, né? Então, exige um tratamento que seja tanto de psicoterapia quanto atividade física em alguns casos, e aí a mindfulness pode entrar como auxiliar. Mas, o que eu pensei, né? Como estamos todos em uma situação de que a ansiedade está sempre ali batendo a porta, né? Eu não sei como é que vocês estão, como é que estão em termos de trabalho e de isolamento, mas eu consigo realizar meu trabalho de casa, né, desse ambiente virtual aqui do qual nós estamos falando, mas estou em isolamento, estou dentro de casa já acho que há 7 semanas, né? Então minha mãe que está por aí em alguma dessas caixinhas, nós não moramos na mesma cidade, mas não nos vemos há 7 semanas, né? Então são situações que está todo mundo tendo que lidar, que geram uma incerteza e uma angústia. E aí os movimentos mais comuns, né, que o pensamento costuma fazer é comparar com o passado, né? Então começa a pensar, poxa, como antes era melhor. Da mesma forma que se faz fora de uma situação de pandemia também, né? Quando era mais novo era melhor, quando era daquele outro jeito era melhor. Então essa autorreferência ao passado, né, que se faz de forma bastante constante, agora fica mais acelerada. Então, o que eu percebo em consultório, as pessoas relatam muitos sonhos que não são sonhos distorcidos como o que a gente costuma ter no dia a dia. Às vezes são sonhos muito comuns, de simplesmente estar fazendo algo que costumava fazer, algum esporte, estar com pessoas que não pode estar nesse momento. Então, existe uma tendência a essa referência a um passado que já não se mantém mais nesse momento. E o outro movimento é para o futuro. Tá sempre pensando como vai ser, o que a gente vai fazer depois, e que isso também acontece fora de uma pandemia, né? É muito comum se estar pensando
bom, o que que vai acontecer quando eu mudar de emprego, quando eu ganhar tal coisa, quando eu conseguir aquela casa, né? E nesses dois espaços é uma ilusão, né? Porque o passado já não existe mais, né? Ele é uma memória importante, ele determina de certa forma o nosso presente, mas ele já não está mais lá. E a pessoa que você é hoje não é aquela mesma pessoa, né? Já existe uma alteração. E o futuro é uma outra ilusão, em função de que é uma mera especulação, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente pode ter desejos em relação ao futuro, mas a questão é que amanhã nenhum de vocês será o mesmo que hoje, né? Não é o mesmo eu. É como se tivesse uma alteração quase pessoal mesmo. Vocês podem lembrar, há 5 anos atrás, ideias que vocês podiam ter e agora vocês não concordam mais com essas ideias, porque existe uma alteração. Então, o nosso espaço de vida mais possível é o presente. É o espaço mais real. A grande questão é que a gente tem uma tendência a evitar esse presente, principalmente em situações de mais estresse, de mais angústia, né? Pessoas que vivem na negação do presente, na negação da situação atual. Tudo isso é uma resposta muito natural, digamos assim, da mente, né? Do aparelho psíquico, né? Como chama-se na psicanálise, em relação a um momento de estresse, né? Então, se nega ao presente, se vive num passado idealizado ou num futuro idealizado, né? Como será. Então, a proposta do Mindfulness é exatamente uma prática que auxilia a se estar presente, né? Então, um termo que a gente pode usar, que é melhor do que estar no presente, é presentificação. E vocês que praticam yoga, né, com a Simone e com a Cris, devem ter percebido que em vários momentos, durante um asana, que é difícil, que a coxa está queimando, que você não quer ficar ali naquele lugar, elas vão dizer, respire, respire no asana, né, respire aonde você está sentindo, né, que precisa mais daquele alongamento ou de concentração. Ou seja, não escape, não fique pensando quando ou a Simone ou a Cris vão dizer volta a perna ou muda de asana, né? Esteja naquele momento. Mas isso, embora seja bastante simples, né, não é fácil. E é por isso que a mindfulness, e aí é uma coisa que a gente vai praticar daqui a pouco um pouquinho, né, ela exige prática diária. Então, a proposta é que a gente faça 2 práticas mais curtas hoje, porque as práticas, elas, quando a gente está sozinho, elas são mais curtas mesmo, mas que vocês tomem como desafio trazer essas práticas para o dia a dia de vocês, porque todos aqueles benefícios que as pesquisas têm trazido, que eu comentei com vocês antes, né, em relação a controle de ansiedade, a estar presente no momento, mais um que é você perceber os estímulos e perceber os movimentos da tua própria mente e começar a não julgar, a perceber, observar e não se envolver tanto. Isso em si só já baixa o nível de ansiedade muito. Tudo isso só acontece com prática, né? Então, para todos que praticam o yoga também já devem lembrar da primeira aula de yoga de vocês, deve ter sido muito difícil. O pé com com as pernas esticadas era a coisa mais distante que existia, né? Alguns chegavam no joelho, outros na canela, mas o pé sempre foi algo difícil. Ou manter aquele equilíbrio durante um kakasana, né? Que é a posição que as pessoas chamam de elefantinho, mas não acho que kakasana é corvo ou algo assim, né? E isso, a Cris já me deu um joia ali. Lembre-se do medo de cair para frente, de bater o rosto no chão, né? Ou de ficar voltando para o apoio aos pés. Então, existe a necessidade da prática, né? É com a prática diária ou algumas vezes por semana que vocês conseguiram melhorar nisso, evoluir nisso. E a meditação, o mindfulness, é a mesma coisa. É preciso prática, mesmo que essa prática seja de 3 a 5 minutos por dia, ok? Não é preciso de nenhum grande aparato para fazer essa prática. Então, todos que eu estou vendo, pelo menos aqui, já estão prontos para fazer uma prática. O ideal é que se consiga um lugar não com muito barulho, mas também não é necessário silêncio absoluto, né? Porque isso é quase impossível.
não precisa de nenhuma referência, a não ser que vocês tenham algum espaço já que vocês praticam o yoga, ou alguma meditação, ou alguma oração, alguma coisa nesse sentido. Mas não é necessário essa ligação com alguma religião, alguma coisa assim. É simplesmente uma prática psicoativa, né, onde você vai estar presente e prestando atenção na tua respiração. Eu imagino que todos aqui já tenham alguma prática, né, com ou o yoga ou a meditação, mas eu gostaria de fazer um exercício inicial para nós começarmos a estar mais presentes, né, e depois a gente conversa mais um pouco e voltamos. Então, procurem se sentar, né, para quem estiver no chão, ótimo, cruze as pernas, mantenha a coluna reta. Eu estou numa cadeira, mas eu estou com as pernas cruzadas, vou continuar aqui pelo bem da conexão, mas quem estiver em cadeira também, não se preocupe, simplesmente sente fora do encosto da cadeira, mantendo a coluna reta, né, e os 2 pés bem apoiados no chão. O primeiro movimento que nós vamos fazer é de um assentamento, né, um aterramento. Então, a Simone hoje de manhã já me adiantou que o nome no yoga dessa respiração é Ujjayi. Então, é aquela respiração que você inspira de forma bem lenta e expira fazendo um som como se fosse o som do mar, né? Então, é um som que passa pela glote, como se estivesse indo mais pelo céu da boca e mais anasalado, né? Então, inspire, sem fazer grande esforço, mas uma inspiração longa, e expire lentamente pela boca. Nós vamos fazer isso algumas vezes. Inspire. Expire lentamente. Sinta o apoio, né, do local onde você está sentado. Sinta a sua coluna ereta. O queixo mais próximo do peito e não tão estendido, sem grande esforço nesse momento. Faça movimentos laterais, se for necessário, para você acostumar com centralizar, centralizar a tua sentada. E inspire e expire fazendo o som. Agora, procure transferir a sua consciência, o seu foco de atenção, para a ponta dos seus pés. Permaneça presente, permaneça atento à sua respiração, atenta à sua respiração, atenta à sua posição, mas perceba as sensações na ponta do seu pé, dos seus pés. Se está dormente, se está relaxado, se está apoiado no chão. Transfira essa mesma sensação, esse mesmo foco de consciência para os seus glúteos. Se você está sentada ou se está sentada no chão, perceba os 2 apoios formando um triângulo com a sua cabeça. Um triângulo firme, estável. E respire novamente, inspirando profundamente e expirando pela boca lentamente. Inspire profundamente e expire lentamente. Traga o foco da sua atenção agora para o espaço entre o seu lábio e o seu nariz. Procure respirar agora pelo nariz e sinta o ar passando por esse pequeno ponto de atenção. Mantenha toda a sua atenção nesse ponto. Inspire livremente, expire livremente. Se
Seu corpo sabe o ritmo de respiração necessário para esse momento. Alguns pensamentos podem ocorrer. Observe, não se envolva e volte a pensar nesse ponto entre o nariz e o lábio. Existem sons no seu ambiente, existe a temperatura, mas você continua prestando atenção nas sensações que a sua respiração traz para esse pequeno ponto. Como se todo o seu corpo se concentrasse nesse pequeno local. Fazemos mais uma respiração longa. Inspira bem, solta o ar bem lentamente. Podem abrir os olhos. Bom, isso é um exercício de respiração e de direcionamento de consciência, né, para a gente começar a assentar no momento e a sentir os movimentos que a nossa mente faz e o pensamento faz quando a gente tenta ficar parado. Então, pessoal, quando eu trabalho com mindfulness, né, principalmente em grupo, assim, eu gosto de conversar um pouco, praticar um pouco, para que todo mundo perceba as sensações da prática e depois a gente vai, digamos, aprofundando mais na prática de mindfulness especificamente. Então, primeiro é importante direcionar a consciência, né, e utilizar as sensações físicas mesmo do corpo, né? Então, direcionar a consciência para partes específicas do corpo, para a postura, né, para sensações físicas, e perceber que, como isso todos que já tentaram alguma vez sabem, a mente se movimenta. Então, os pensamentos aparecem. Seja na prática, eu acho que a prática física do yoga, né, o Hatha Yoga, ele acaba tendo uma vantagem em função do movimento, porque isso é uma coisa que começa a acontecer quase naturalmente com a prática, né? Você, primeiro, a mente vai para os problemas de trabalho, para onde você estava, para onde você vai depois da prática, e conforme você vai evoluindo, cada vez mais você fica presente naquele movimento, naquele asana, naquela sequência, naquela respiração. Outros esportes propiciam isso também, outras práticas físicas propiciam, mas o yoga tem isso como bem central, né? Artes marciais, né, também tem essa característica. Mas o foco do mindfulness, que acaba sendo um pouco diferente de outros tipos de meditação, é exatamente não se desvincular do local onde você está. Então, uma coisa para a gente pensar no próximo momento de prática não é, pelo menos não para essa prática, não é estar em um outro local, imaginar um local que você se agrada bastante, é estar exatamente onde você está. Então, o único lugar que você precisava estar nesse momento é onde você está sentado, respirando. Isso é o presente, né? E lidar com os sons ambientes, lidar com os estímulos do ambiente que você está, de forma a não julgar. Então, uma das analogias interessantes para a gente manter, né, como um norte na prática, é como se você tivesse um avião. Então, você está dentro do avião olhando pela janela e observando as nuvens passando. As nuvens são os pensamentos, né? Esses pensamentos, eles passam e você não se envolve, né? Se o avião se envolvesse com as nuvens, a gente teria um grande problema de deslocamento por aí, né? Mas então, passa, você observa e passa. É como se você não pensasse o pensamento. Então, você observa, você sabe que a tua mente está ativa, você observa os momentos de silêncio também, que eles vão ocorrer, né? E conforme vocês forem praticando no dia a dia, os momentos de silêncio passam de alguns segundos para tempos mais longos da prática. O silêncio que eu digo é você está totalmente ali, sentado, respirando, né? Ouvindo sons sem se envolver, percebendo seus pensamentos, mas há um silêncio nisso. Silêncio mental mesmo.
os momentos de silêncio vão aumentando, mas a gente não se apega a eles também, porque vocês já devem ter notado isso em alguma prática de vocês, que no momento que você consegue aquele silêncio, e você pensa, poxa, consegui, escapou. Esse exato momento escapou. Então é importante, na própria prática, não se apegar a esse momento de silêncio, da mesma forma que você não se apega aos pensamentos. Porque tem dias que as práticas são mais difíceis mesmo, e aí é uma postura minha, da minha prática, que eu acho foi muito válida para mim e tem sido. Os dias ruins de meditação te ensinam muito sobre você, né? Te ensinam muito sobre a angústia de conseguir algo, e é exatamente esse ponto que também é um viés. Então, se você está sentada, os pensamentos estão ocorrendo e está um pouco mais angustiado, é exatamente aí que a coisa deve funcionar. Porque é observar essa ansiedade, né, esse movimento constante da mente e não se envolver, e simplesmente aceitar, né? Não uma aceitação passiva, mas simplesmente respirar ali, sem se envolver. Isso é o que mais faz diferencial no dia a dia, né? E aí uma outra analogia para a gente trabalhar com ela no próximo movimento de respiração é como se você estivesse em frente a uma orquestra. Inclusive, uma dica, a Orquestra Sinfônica do Paraná tem colocado vídeos muito bonitos no Instagram deles de lives com os músicos tocando em suas casas, né, e fazendo peças muito bonitas. Então, imagine que vocês estão em frente à Orquestra Sinfônica do Paraná, né? São, se não me engano, de 40 a 60 instrumentos, dependendo da montagem que eles fazem. É muitos instrumentos tocando ao mesmo tempo. E tem um solo de violino, por exemplo. Se você focar sua atenção totalmente no solo de violino, você perde 39 a 59 outros instrumentos que estão tocando de forma magnífica. O desafio é você conseguir estar presente no solo de violino sem perder o resto da orquestra tocando. Então, é como se o solo de violino fosse a sua respiração. Então, a ancoragem, né, da mindfulness é a respiração. É o momento de respiração. Mas todos os outros estímulos são presentes. São parte do seu presente. O som lá de fora, o som da sua casa, o som da sua própria mente, né, o ruído, os pensamentos, tudo isso é presente. E faz parte da tua orquestra nesse exato momento. As tuas sensações físicas. Então, o desafio é esse, é manter a ancoragem no solo de violino, né, que então vai ser a nossa respiração, sem perder os outros instrumentos todos, porque isso é presente, isso é vida, é o único lugar que a gente consegue viver de fato, é o agora, né? E tudo isso faz parte desse agora. Então a gente não pode perder essas coisas. A única questão é muito mais fácil você prestar atenção e se agradar com 49 instrumentos tocando em total harmonia do que com o carro que buzina lá fora, né? Ou com o alarme que dispara. Mas esse é o grande desafio, é exatamente perceber isso e não julgar. O alarme não é nem bom nem ruim, ele simplesmente está lá. No momento que você está sentado meditando, você não pode fazer nada em relação a ele. E, bom, então, não faça nada, simplesmente sente e respire. Isso faz com que os estímulos que a gente tem no dia a dia, eles passem a ser percebidos e não julgados, né? Porque senão, um encontro desagradável de trabalho, ele fica voltando durante a tua semana inteira, né? Que cara me disse, por que aquela pessoa foi dizer aquilo? Por que aquela pessoa foi fazer aquilo? Eu devia ter dito tal coisa. Já passou. Você já não tem mais... Se tem algo a fazer, faça, né? Mas por aquele momento não tem. Então aconteceu, ok. E o que vai se fazer com isso, né? Não fica voltando. Então, é essa a habilidade, digamos assim, essa habilidade que faz tempo que eu não dou aula, né? Eu tenho trabalhado muito mais no consultório, tenho perdido a voz, né? Falando bastante, então tenho um pouco de paciência. Então, conhecer os estímulos externos e não julgá-los, ele dá essa capacidade, né? Então,
vamos lá, vamos tentar fazer uma prática de 3 minutos. Tá? E quais são os desafios? Manter o foco de atenção principal, né, a ancoragem na respiração, né, como se fosse o solo de violino, mas perceber todos os outros estímulos sem julgar se é bom ou se é ruim. É muito mais fácil, de novo, ouvir um pássaro cantando, se o lugar onde vocês estiverem permite. Ver se a Ana Paula tá online ainda, que tá numa área rural do Maranhão. Então, bom, o que mais tem são sons agradáveis, né? O que não é a nossa realidade aqui em um apartamento no meio de Curitiba, né? Para quem tá aí. Os sons são diferentes, mas o desafio é exatamente esse, é não julgar esses sons que vão ocorrendo. Deixa eu só colocar o tempo. E vocês podem se sentar novamente numa posição firme, mas sem esforço, que seja confortável para vocês. Então, ninguém precisa se obrigar a fazer uma posição de lótus completa, nem nada desse tipo. Sentem da forma que for possível para vocês, né, contanto que a postura seja firme como de um felino. Vocês já viram um gato andando, ou um grande felino andando? Não é travado, não é duro, mas é firme, né? Então, mantenham essa mesma firmeza que os felinos demonstram, né? Deixando a sua coluna ereta, mantendo o queixo, né, recolhido, então a gente não fica nessa posição, recolhe sem grande esforço, uma leve contração da parte baixa do abdômen, mas sem endurecer, porque nós vamos respirar exatamente ali. E respire. Cada um pode respirar no ritmo que o seu corpo pedir, necessitar, observando a respiração. Observe a sua postura. Você pode manter as suas mãos tanto em cima das suas pernas, quanto unir as mãos em forma de concha, né? Colocando os seus dedos sobre os dedos da outra mão e tocando os polegares. Perceba a posição das suas costas, perceba o apoio que a cadeira, o chão ou o sofá te oferece. Perceba o ar entrando e expandindo seus pulmões, seus pulmões. Perceba os sons do ambiente onde você se encontra. Observe e não se envolva. Volte para a respiração. Observe a temperatura do ar e respire. Cada respiração é um tempo total. Então, respire exatamente no momento. Perceba os movimentos do lugar onde você está, as pessoas se movimentam, os animais, né, o gato, o cachorro, às vezes participam também. Observe, mas respire. Pense que você deve estar exatamente no local onde você está agora, sentado, respirando. Respire, observe seus pensamentos. É normal que ocorram, mas você não se envolve. Observe como se fossem as nuvens passando. Ouça a sua respiração.
Perceba o ar enchendo seu tórax, seu abdômen. Mantenha a postura, mantenha a respiração. Perceba os movimentos do seu abdômen, levemente contraído, sem grande esforço, se movimentando conforme o seu diafragma exige. Respire. Perceba. Perceba o presente. Perceba todos os estímulos, como seu corpo se encontra. Faça uma respiração mais longa, encha bem os pulmões. E solte o ar lentamente. Tome conta de sua consciência nesse momento e agradeça o momento de respiração que você teve e todos os estímulos que você recebeu, externos e internos, como um desafio à sua prática, como um acréscimo à sua prática. Respire mais uma vez profunda e lentamente. E podemos retornar. Todos bem? É interessante que enquanto eu olhava vocês, eu pude ver quem estava com o vídeo ligado, né? Até os movimentos da casa, né? Pessoas passando, o gato da Bruna passou pela frente. Às vezes ele vem, a nossa cachorrinha que adora meditar também, então ela deita do nosso lado enquanto a gente está fazendo alguma prática. E é interessante a gente não idealizar o movimento de meditação. As idealizações que a gente traz, seja na prática do yoga, seja no trabalho, seja na vida, elas são muito complicadas, né? Porque pensem no momento, né, real que a gente está passando. E vejam, eu estou trazendo para o momento exatamente porque, como a ideia do mindfulness não é a gente ignorar o presente, então a gente precisa falar do presente também, né? Então a gente não ignora a situação social que a gente está passando agora, porque a gente precisa estar presente nela, né? Ela é uma situação que exige que a gente esteja informado. Tem um filósofo que eu gosto muito que chama-se Slavoj Žižek, e ele diz que a situação é muito séria para a gente entrar em desespero. E eu concordo completamente. Eu acho que a gente tem que estar presente, informado e calmo. Todos muito calmos com essa situação para poder pensar quando você vai sair para fazer compra, porque eventualmente a gente precisa sair, vira uma operação de todo mundo vira pseudocientista essa hora, né? Porque a gente tem que pensar na roupa, na máscara, no álcool em gel, em não se aproximar das pessoas, e aí o teu comportamento depende do comportamento da outra pessoa, né? Então, a última vez que nós fomos fazer compras, acho que foi o terceiro supermercado que a gente passou que a gente decidiu entrar, porque a nossa decisão de compra dependia da decisão de compra dos outros. Então, se o mercado estava muito cheio, a gente ia embora, né? Ia para o próximo, até a gente conseguir encontrar um mercado naquele momento que tivesse mais vazio. Então, não dá para a gente idealizar muitos planos, né? A gente depende de uma situação muito maior. Então, bom, eu gostaria de fazer compra no mercado X, mas se está todo mundo lá, eu não posso ir lá, né? Eu gostaria de voltar a sair, ver as pessoas e praticar atividades físicas, o yoga, segunda-feira, mas, bom, isso depende de algo que não está ao nosso controle nesse momento. Então, é importante estar presente e tranquilo, né? Calmo, para poder tomar as melhores decisões. E é aí que o Mindfulness é uma ferramenta feita para isso, né? Então, tem alguns livros que eu gosto bastante em relação a essas práticas. O meu percurso com o Mindfulness, né, ele começa exatamente com práticas muito pessoais, né, e com pesquisas muito pessoais. Isso é um pouco da forma como eu funciono.
Algumas pessoas funcionam indo mais direto para a prática. Eu gosto muito da interação da prática com o estudo. Então, eu gosto de entender também aquilo que eu estou praticando, e aí as coisas funcionam na prática também, no dia a dia melhor, para mim pessoalmente, né? E isso vem um pouco da psicanálise também, que tem a prática da análise. Então, você precisa estar fazendo análise em conjunto com o estudo e com uma supervisão, que é o tripé, né? Então, na prática do Mindfulness, para mim, funciona da mesma forma, com um estudo vinculado a uma prática, uma observação da prática, porque, convenhamos, né? Se você olhar 35 vídeos sobre como fazer uma boa inversão no YouTube e você não for lá fazer a inversão passo a passo, sua inversão não vai melhorar, né? Mas você vai ficar muito bem informado sobre como faz uma inversão, mas não vai melhorar. Então, a gente precisa sentar, né, e meditar junto com esse estudo. Eu acabei me dando conta que todos os livros que eu tenho, e depois eu fui dar uma olhada, não é coincidência, eles não estão traduzidos, então são livros que estão em inglês, mas tem um livro especificamente que chama-se A Ciência da Meditação, que é do Daniel Goleman e do Richard, esqueci o nome do outro pesquisador. O Daniel Goleman é o mesmo pesquisador que escreveu a Inteligência Emocional, que vai contar bastante sobre a prática do Mindfulness. Quem tiver interesse, eu não estou com o livro aqui, ele está no meu consultório, mas eu posso buscá-lo e fazer cópia de um pedaço dele, que é onde ele fala mais da prática, porque senão é um livro que fala muito de pesquisas também. Me disponho a fazer isso, ou deixar numa papelaria específica, alguma coisa assim. Porque os outros estão em inglês, mas um deles que eu acho muito interessante chama-se Quando os Budistas Atacam, né? Porque ele vai contar exatamente a história da relação da meditação com as artes marciais. Isso fala um pouco do meu próprio percurso, porque o meu primeiro contato com meditação foi através de um livrinho que eu li, acho que eu devia ter uns 13 ou 14 anos, que chama-se, né, é um livro que ainda existe, A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. E comprei acho que muito mais pela capa, como todas as coisas de adolescente. Li, estudei aquilo, pratiquei por um tempo, achei que era a melhor coisa do mundo e depois, né, fui fazer outra coisa. E depois, na idade um pouco mais adulta, acabei tendo contato novamente através de tanto do yoga quanto artes marciais, como Aikido e Karatê, onde esse contato com a respiração, com o estar presente, faz uma diferença muito grande na prática. Depois, na psicologia, quando eu participei de uma pesquisa com o professor Gilberto Gertner, que é aqui de Curitiba também, que era simplesmente tentar observar se a prática da meditação conseguia abaixar a pressão arterial de pessoas hipertensas. E extremamente simples. Era simplesmente fazer o aferimento da pressão arterial no começo, conversar um pouco com as pessoas, né? Era um grupo, as pessoas praticavam, e depois observar a pressão arterial. E da grande maioria, a pressão tinha uma diferença, né? Então, ela faz efeito fisiológico também. E o que a gente notava era assim, quanto mais habituadas as pessoas estavam com a prática, mais efeito fazia, né? Então, nos primeiros dias é sempre mais difícil, depois que começa a funcionar melhor. Então, tive esse outro contato na universidade, e aí com atletas, e eu atendi vários atletas que são do MMA, tanto Jiu-Jitsu quanto MMA, que você tem e aí fazendo uma correlação com os dias de hoje também, né? Você tem uma relação muito direta com o medo, né? E, em geral, esses atletas acabam entrando num processo de negação do medo, né? Porque, imagine, são locais de treino que se lida com hostilidade, né? Com frequência, porque, afinal de contas, resumindo, o que é um esporte de luta, né? Como o MMA, por exemplo. Você vai entrar num espaço com uma pessoa que quer te bater e você também tem que bater nessa pessoa. Resumindo, é isso, né? Então, dizer que não tem medo envolvido não é, sei lá, muito sincero, porque se no yoga a possibilidade de você se machucar é muito pequena, e aí, né, a Simone e a Cris estão lá cuidando para que você não passe do ponto, porque, assim, tem uma possibilidade, mas é muito pequenininha.
nesse esporte, nas artes marciais, principalmente quando tem o combate envolvido, o objetivo é machucar, né? Você ganha se você machucar o outro, e o outro vai ganhar de você se te machucar. Então, o medo ele está muito presente. E esse livro, que é o Quando os Budistas Atacam, do Jeffrey Mann, ele vai falar exatamente dessa correlação. A nossa cultura construiu uma ideia dos samurais, por exemplo, que eram pessoas que não tinham medo da morte e que também não tinham muito apreço à vida, tanto que cometiam rituais, né, de seppuku, né, então se matavam, né, dependendo do que acontecia. Só que isso é uma construção muito mais cultural nossa do que, de fato, o que acontecia. Em relação aos rituais deles, é uma construção cultural muito diferente para a gente tentar entender com a nossa cultura ocidental, né? E até acho que hoje também com a cultura mesmo oriental, que já é muito diferente do que era antes. Mas o que esse autor vai contar para a gente é exatamente que a meditação se aproximou tanto das artes marciais, porque se você está numa situação, por exemplo, um samurai que tem uma espada extremamente afiada, de frente para outro samurai que tem uma espada extremamente afiada. O objetivo dos dois é matar o outro. Qualquer distração que houver ali, a tua vida está extremamente ameaçada, né? Qualquer falta de movimento, provavelmente você perde o combate. Então, o Zen budismo e a meditação acabou entrando, que é o mindfulness que eles utilizavam, né? Que é o que hoje a gente chama de mindfulness, entrava exatamente com isso. Então, a melhor forma de você sair vivo de uma situação dessa é você estar absolutamente presente, sem apego nenhum ao medo, né, ou ao que o outro vai fazer em relação à espada, mas estando totalmente ligado nisso. E como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia, já que ninguém aqui é samurai e vai sair com uma espada aí querendo brigar com os outros? É exatamente observando o medo, as inquietações, e não se envolvendo. E a prática mais diária, que é sentar e meditar, ela pode ser levada para qualquer outra prática. Então, seja no momento que você está no asana, no yoga, seja quando você está caminhando ou em alguma prática diária tua, essa respiração, essa presentificação, ela é totalmente possível. Lavando louça, né? Então, o desafio para quem não gosta de lavar louça, de transformar esse momento, o momento que você está presente, sentindo a posição que você está ali, sentindo a água, sentindo a esponja, a louça que você está lavando, sabendo qual é o alimento que está envolvido ali, sem grande julgamento, porque é simplesmente alimento, né? Isso é um bom desafio que você pode levar para o dia a dia e que sim, faz muita diferença em questões maiores. Mas, de novo, isso só acontece com a prática diária. Então, vou propor para vocês mais um momento de prática. Agora a gente pode fazer mais 3 minutos, procurando estar mais presente e respeitando a possibilidade de prática de cada um. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que todas aquelas idealizações que a gente estava dizendo, que queria que fosse de tal jeito, ou imagino que a meditação seja de tal jeito, né? Deveria estar com a mente vazia, elas ficam de fora. Então, o mote, né? O norte nosso dessa próxima prática é que, nesse momento, o que você pode fazer é o que você está fazendo. Então, é o que é, não é o que deveria ser. Então, se está um pouco mais difícil de manter o foco na respiração, ok, essa é a prática de hoje. Se está mais fácil, se está conseguindo atingir um silêncio, essa é a prática de hoje. Não é nem melhor nem pior. É simplesmente a prática de hoje, né? Procurando estar presente em cada movimento de respiração, em cada sensação corporal e cada estímulo externo, como sons, temperatura, né? E os próprios pensamentos, ok? Então eu vou colocar o tempo aqui para a gente fazer mais uma prática. Sentem-se de forma firme, mas não rígida, confortável na medida do possível, não utilizando o encosto da cadeira, né? Então, sentem firmemente na cadeira, com os 2 pés no chão,
ou com as pernas cruzadas, para quem tem mais facilidade. Para quem está no chão, procure buscar um formato de triângulo, né? Que esse triângulo pode ser a sua cabeça e os seus joelhos, ou a sua cabeça e os seus glúteos, o seu quadril, né? Isso forma um triângulo também. Perceba a sua postura. Quem quiser pode fechar os olhos, quem quiser pode manter os olhos levemente abertos. Mantenha uma postura firme, observe o seu alinhamento como se seus ossos estivessem firmemente empilhados. Permita que o assento, seja lá qual for o assento que você estiver usando, que ele absorva o seu peso, que ele absorva e ampare a sua sentada. Permita que seus ombros fiquem levemente para trás, mantendo uma postura firme. Respire na parte baixa do seu abdômen, sem esforço para inflar o seu pulmão ou esvaziar, simplesmente observe, mas respire neste local. Inspire e expire com toda a atenção nesse movimento de respirar. Não há tempo, não há nenhum tipo de cobrança. Cada respiração, inspirar e expirar, é um todo. Não existe a próxima, não existe a anterior, existe esta respiração. Você ouve os sons do seu ambiente, você ouve minha voz, você percebe as sensações, mas você volta para a respiração. Observe seus pensamentos, seus sentimentos, mas não se envolva, simplesmente observe, constate e aceite. É essa prática necessária para hoje. É isso que você precisa fazer hoje. Sentar, respirar da forma possível. Perceba o ar entrando, saindo, a temperatura do ar, o som que ele faz. Se precisar ajustar a postura, ajuste estando presente em cada movimento de ajuste que você fizer. De trazer o quadril um pouco para frente, de abrir os ombros. Esteja presente nos movimentos ao seu redor, nos movimentos dos outros seres que vivem com você. Mas ouvindo, sentindo e observando sua respiração. Você calmamente começa a expandir o seu espaço de consciência, mantendo a respiração, observando o ambiente que você se encontra, como se tudo fosse um só. Expanda a sua respiração para o espaço fora do cômodo que você se encontra. Os sons, as sensações, os pensamentos
Tudo é uma respiração. Cada respiração é um tempo total. Observe os movimentos quase involuntários que o seu corpo faz e não julgue. Não há certo nem errado nesse momento, simplesmente é. A necessidade de se movimentar, esteja presente nisso também. Se a respiração fica mais lenta, observe sem julgar. Respire. Seja sua respiração. Seja o seu ambiente e o seu presente. Faça uma respiração mais profunda. Solte o ar lentamente. E agradeça esse momento. Agradeça todos os estímulos que você percebeu, as facilidades, as dificuldades. Sem julgamento, simplesmente com agradecimento. Podem abrir os olhos, quem estava com os olhos fechados. Vamos retornando. Bom, nós fizemos 6 minutos e pouquinho, né? Já é um pouco mais do que da última vez. O que eu diria para vocês em termos de prática diária? 5 minutos de prática é o suficiente. Não vai atrapalhar a agenda de ninguém, né? A gente não está precisando mais enfrentar trânsito nesse momento, então não tem nem desculpa do trânsito, do deslocamento, né? Então, são 5 minutos que você pode fazer, né? Simplesmente respirando. Eu gosto de utilizar o temporizador do celular, coloco o tempo que eu vou fazer e deixo ele contando, ele me avisa no final. Isso é uma prática interessante também, porque o temporizador do celular, ele emite um som no final. Quando você está muito fora, você se assusta com o som, quando termina. O interessante é você estar tão presente, sem ficar pensando quando vem o som, mas quando ele vem, você está presente também. Não se assusta, não acha, poxa, que bom que acabou, ou que pena que acabou. De novo, sem julgamento, simplesmente é o som do final da prática. Isso é um bom desafio. Esses 5 minutos podem ser colocados no começo do dia ou antes de alguma atividade de trabalho. Em geral, assim, eu diria, se vocês forem fazer uma prática de yoga, o Surya, por exemplo, é muito interessante de se fazer antes, porque ele te prepara para a posição de ficar ali 5 minutos sentado. É interessante voltar devagar também, né? Movimentar o corpo de um lado para o outro, porque às vezes gera alguma dormência nas pernas. Práticas mais longas são práticas que a gente faz em grupo, né? Pessoalmente, né? Fica mais possível, senão acaba se tornando cansativo. E para quem for se aventurar em fazer a prática diariamente mesmo, tenham em mente que o objetivo principal não é você ficar mais relaxado. Então isso é uma coisa difícil de se pensar. Eventualmente, esse vai ser um dos resultados, um dos efeitos colaterais, tá? Mas não tente idealizar isso como um objetivo também. Pode ter dias que as práticas são mais difíceis. O importante é persistir. Lembrando de novo, é como se fosse a persistência num movimento de yoga
que você está indo no dia a dia, semana a semana melhorando, mas alguns dias vão ser mais difíceis, né? Alguns dias o teu corpo vai estar mais rígido, né? E não vai funcionar tão bem. Então, é importante essa persistência. E eu queria aproveitar esse tempo para saber um pouco de vocês. Aí eu vi que só agora eu tinha visto que tem o chat ali do lado, e o Rafael tinha dito a coragem na desesperança, do Adorno. Adoro o Zizek. Eu pensei que era Adorno e Zizek, não adoro o Zizek. Legal. Legal, Rafael. E, bom, se alguém tiver alguma pergunta, alguma ideia, quiser falar um pouco de como se sentiu, fique à vontade. Pessoal, só para interagir com vocês, eu sou o Alessandro. Quem quiser participar, basta tirar o mute e fazer pergunta livremente, e após sua participação, ativa o mute para que a gente possa manter a organização aí. O mute deve estar lá naquele canto esquerdo, lá embaixo. Oi, deixa eu falar um pouquinho então. Não é exatamente uma pergunta, mas uma constatação. Momento delícia, a gente fica totalmente diferente, né? Já é uma respiração, é uma meditação e a gente já sente os benefícios. Então, uma pergunta, Daniel, às vezes as pessoas me falam assim, o que eu mais escuto assim para quem não pratica yoga, mas será que eu vou conseguir? Eu não vou conseguir ficar sentado meditando. Eu não tenho paciência para isso. O que você poderia falar para essa pessoa que pensa que ela nunca vai conseguir meditar, que ela pensa que seja algo impossível e que, na realidade, ela vai ficar sentada parada e ela não consegue ficar sentada parada. É exatamente ao contrário, porque a gente está com a mente muito mais ativa nesse momento, né? O que você falaria para essa pessoa? Que ela tem um pouco de razão, né? Ela não tem paciência para ficar sentada meditando, porque em geral a gente acaba meditando com um viés que é muito difícil, com um viés que exige um esforço muito grande, que é eu não vou pensar em nada, eu não vou pensar em nada, eu não vou pensar em nada, eu não vou pensar em nada. Isso é a mesma coisa que fazer esforço para dormir. Então, se você fizer esforço para dormir, a única coisa que você vai conseguir é ficar acordado, né? Então, em geral, a meditação acaba sendo muito difícil mesmo e dá a sensação para as pessoas de que elas não vão conseguir, de que exige uma paciência, porque se visualiza aquele monge zen budista em cima da montanha, e não é isso. É no dia a dia mesmo, é no barulho da cidade que é o desafio de meditar. E esse viés que a gente tem de pensar que a meditação é não pensar em nada, é fazer um esforço para não pensar em nada, ele acaba sendo muito cansativo. É por isso que é muito importante, né, que quando alguém pensar, eu não consigo meditar, entender que, bom, primeiro, meditar não é não pensar em nada. Meditar é simplesmente você ter um ponto de ancoragem, né, que então é a respiração para você estar presente e que você vai pensar em um monte de coisa. Isso é fato, né? Isso é a única coisa que você pode garantir para a pessoa. Então, quando a pessoa diz, eu sou muito impaciente, eu não vou conseguir sentar para meditar. Não, é verdade, é verdade. É difícil mesmo se você tentar não pensar em nada. Mas e se você simplesmente sentar e respirar, sabendo que você vai pensar em um monte de coisa, fica mais fácil, porque uma das coisas para a gente pensar é o seguinte, se eu disser para todos vocês agora, façam a maior força que vocês puderem para não pensar em um elefante rosa. Não pensem em um elefante cor-de-rosa. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo visualizou um elefante cor-de-rosa de formas diferentes aí, né? Ou foi o Ganesha do yoga, ou algum outro elefante, mas a nossa mente, ela funciona exatamente sob estímulos, né? Então, quando a gente tenta não pensar em nada, a gente fracassa. A gente fracassa mesmo. Então, o objetivo é sente e respire, sabendo que você vai pensar em coisas, né? Mas observe esses pensamentos sem se envolver. Então, isso que eu diria, que a pessoa não está totalmente errada, né? Principalmente pessoas que têm o pensamento bastante acelerado, né? Tem sempre essa ideia de que não vão conseguir, né? E realmente, se você tentar se esforçar em não pensar em nada, você não vai conseguir. A Natália disse muito bom, parabéns, obrigado. E a Isabel, eu adorei, eu já tenho treinado como forma de aprender a estar no aqui e no agora. É isso, é um treinamento constante mesmo, Isabel.
E é essa constância que faz a diferença. Então, de todas as pesquisas, eu não fiquei querendo citar pesquisa aqui para não ficar uma coisa muito acadêmica e chata para vocês também, mas assim, de todas as pesquisas, todas elas, o recorte de tempo que se faz é de 4 a 8 semanas, que é quando você começa a notar a diferença, né? Então, não é agora, amanhã eu vou estar melhor. A gente está melhor agora, eu acho, né? Todo mundo deve ter sentido. Mas a diferença de verdade é no dia a dia. Daniel, uma parte que eu gostei é o seguinte, eu sou publicitário, trabalho com planejamento em comunicação. O que eu mais vejo, e uma das maiores verdades, é que as pessoas não têm falta de tempo, como tanto falam, e sim problema em determinar prioridades. Então as pessoas falam, não tenho tempo disso ou daquilo, mas na verdade elas não conseguem organizar suas prioridades. E um dos momentos mais impactantes que eu gostei da tua apresentação, dentre tantas informações acessíveis, foi a questão dos 5 minutos. 5 minutos diários, você falou que é uma dose homeopática ali capaz aí de promover benefícios, né? Eu queria que você desse mais um alô sobre essa partezinha. Uhum. Você tem razão. Acho que essa experiência que a gente está tendo agora, ela mostra algumas construções que a gente fez que a gente tem que agora se haver com elas, né? Então, desde a nossa questão social até a nossa questão política, é mais ou menos como se não dá mais para esconder nada. É isso que a gente tem, é isso que a gente fez, agora vamos ter que lidar com isso. E a questão do tempo é algo que eu acho essencial hoje, porque vocês já repararam que todo mundo estava dizendo até agora, até um tempo atrás, e acho que não dá, ninguém fica fora disso, poxa, se eu tivesse mais tempo, eu faria tal coisa. Se eu tivesse mais tempo, eu leria mais. Eu meditaria se eu tivesse mais tempo. E aí a gente passou por uma pandemia que botou todo mundo em casa, todo mundo tem mais tempo. E aí? O que a gente vai fazer com isso? Esse planejamento, esse planejar o que se fazer com o tempo, muitas vezes ele acaba servindo como uma forma da gente não fazer algumas coisas mesmo, né? Eu diria, é uma muleta para que a gente não faça algumas coisas. Mas, bom, uma das coisas interessantes da Mindfulness, Alessandro, é o seguinte, tem uma pesquisa bem simples que fizeram, que era pegar algumas pessoas que estavam num campus de universidade e fazer o seguinte, vamos lá ver qual que é a capacidade de foco, né, e planejamento. Foco e planejamento, como é que eles pensaram em medir? Você tem 5 minutos para arrumar suas malas para uma viagem para tal lugar. A Annelise tá ali com uma foto de Fernando de Noronha. Então você tem 5 minutos para arrumar sua mala para ir para Fernando de Noronha. Como é que as pessoas se organizavam e o quanto as pessoas conseguiam se organizar para fazer isso. Então, envolve foco, você tem que prestar atenção no que você está fazendo e planejar o que você precisa levar e como você vai arrumar isso. Eu não lembro se eram 5 minutos, mas era um tempo assim, era um tempo ruim de você trabalhar. Quanto mais as pessoas trabalhavam com multitarefas, então pessoas que trabalhavam com 10 coisas abertas ao mesmo tempo, menos capacidade elas tinham de foco e de planejamento. O interessante foi que essa pesquisa ela era feita em 2 tempos, em 2 grupos. E o grupo que se trabalhava também com muitas coisas ao mesmo tempo, mas aonde foi feito o Mindfulness, que era parava, uma prática super curta, de 3 a 5 minutos, todos os dias, e depois media de novo. A capacidade de foco, de atenção focada, né, de planejamento era outro. Então, a gente tem tempo, a gente tem perdido a capacidade de foco e de planejamento em função do nosso próprio trabalho. A prática do mindfulness, né, essa prática de presentificação, ela é uma forma da gente recobrar essa capacidade de atenção e de planejamento. E assim, é uma prática muito simples mesmo, porque você não precisa de nenhum aparato, simplesmente você sentar e fazer. Inclusive você pode fazer no momento que você está indo para o trabalho, no momento que você está caminhando, né, para o trabalho, no momento que você está aqui, então, na frente de um notebook ou de um celular, né, e você vai iniciar um trabalho, você fazer um pouco de respiração e presentificação, como a gente pode chamar, isso já faz diferença. Quem mais? Muito legal, Daniel. Gostei Desculpa, demais. vai, Marli. Desculpe. Não, é só para agradecer, porque gostei demais. Realmente, ele me deu consciência de algumas coisas que eu não tinha percebido que eu posso fazer.
Muito obrigada. Obrigado, Marlise, né? Marlise, teve uma hora que você estava, acho que mexendo com alguma coisa, eu já estava até torcendo para você continuar, porque eu pensei, poxa, que legal, se ela conseguir respirar e tá no momento ali fazendo o que ela tá fazendo, já também vai ser uma prática interessante. Pois é, eu até quis, sabe, até pensei em fazer, mas daí eu disse, não, deixa eu seguir a regra. A regra não, deixa eu seguir a sugestão dele, porque depois eu faço, eu continuo fazendo, entende? Falando, continuando aquilo que você disse, que eu posso fazer isso lavando a louça, então eu posso fazer isso mexendo no jardim, eu posso fazer isso em qualquer momento, né? Mas realmente a conscientização disso é que foi muito bom para mim. Obrigada. Excelente, obrigado. E assim, realmente, você pode continuar fazendo isso nas outras coisas, mas um consenso é que você começa sentado, né? Então a gente tem que começar a praticar por um tempo sentado, respirando, né? Cuidando da postura, para depois a gente passar para as outras atividades, né? Fica mais eficiente, assim. Mas como você mesmo percebeu, é uma prática muito simples que você pode utilizar em qualquer momento da sua vida. Que mais? Eu ia comentar que, além da gente ter essa coisa de muitos pensamentos, né? A gente tem sempre uma conversa interior, né, Daniel? Assim, tem sempre um euzinho ali tagarelando com a gente. A gente nunca tá sozinho, né? Não sei se para vocês isso é normal, mas eu percebo, assim, quando eu me dou conta, eu tô falando comigo mesma, né? Tem alguém aqui sempre tagarelando. E talvez isso também seja algo que atrapalhe um pouquinho, não que atrapalhe, mas que assuste um pouquinho quem começa a fazer um pouquinho de meditação, né? Quem se dispõe a fazer meditação, que parece que não tem esse sossego mental, né? Tem sempre essa vozinha ali, né? E mesmo tentar direcionar a tua atenção, parece que essa voz está dizendo, não, sinta os teus pés. Sinta os teus pés e esqueça de tudo. Então, não sei se você tem alguma dica, se você entende isso como um processo natural, se isso aos pouquinhos vai suavizando e você vai tirando a tua atenção dessa fala mental, sabe? Porque, não sei, os dias difíceis para mim são os dias em que eu tenho mais essa fala, sabe? Não é nem tanto de pensamento, é fala mesmo, assim, né? Fica repetindo coisas para tentar concentrar. Não sei se cabe muito no que a gente estava falando, mas o que você traz para nós em relação a isso? Não, cabe totalmente, Cris. Porque o movimento comum do pensamento é esse mesmo, né? Em geral, ou uma visualização de algo, ou é um self-talk, né? Que é um falar consigo mesmo constantemente, que ele pode envolver a prática em si, ou ele pode envolver outras coisas, né? Que é aquela coisa que você senta, ok, agora eu vou respirar e depois eu vou tomar uma água na cozinha, porque será que eu vou ter água para gelar? Não, a água, respira. Vai acabar a água aqui no bairro. Hoje vai acabar a água no bairro. Eu fiquei sabendo, eu acho que eu não vou poder tomar banho. Não, respira, você tem que respirar. Não, então respira, você tem que respirar. E você começa a se mandar respirar. E é um desafio enorme mesmo. A dica, assim, e o que eu diria, e aí é a parte central mesmo do Mindfulness, que acho que difere um pouco das outras meditações, porque existem várias formas, né, de a gente lidar com isso. Meditação, quando a gente trabalha com... O Rafael, já leio a tua pergunta ali. Meditação que a gente trabalha com mantras, por exemplo, né, como o Om. O interessante do Om não é o som dele, apesar de ser um som muito agradável, mas é exatamente depois do som você tem 1 milésimo de segundo de silêncio, né? Que você consegue essa parada dessa fala. Na Mindfulness, né, ou no Zazen, a intenção é que você observe essa fala, você saiba que ela exista, mas você não se envolva. No começo é muito difícil, acaba acontecendo essa narração que eu fiz agora, né? Que eu vou respirar e você começa a narrar outra coisa, pensar em outra coisa, e você começa a respirar e esse cachorro desse vizinho não para de latir. E com o tempo, isso começa a ficar assim, você observa a tua respiração, o cachorro do vizinho, e você sabe que você está observando. Então, é como se você conseguisse tomar consciência também dessa fala interna. Quando você toma consciência da fala interna, ela começa a acontecer menos.
Só que o desafio, e aí, é uma coisa para se prestar atenção, é que você não faz esforço para isso. Você simplesmente observa. Estou mais inquieto hoje. Né? Você dá um nome para isso e observa. E ele começa a diminuir com o tempo, com a própria prática. É claro que, mesmo depois de bastante tempo de prática, tem dias que essa fala interna começa a aumentar mais, né? Uma vez eu estava meditando com um monge mesmo, um monge zen budista aqui de Curitiba, e alguém fez essa questão para ele, se isso acontecia com ele também. Ele falou, claro que acontece. E o que você faz? Ele falou, eu não faço nada, eu continuo sentado respirando. Você observa, não se envolve, e essas coisas começam a diminuir. Né? Quando você pensa, então eu não vou pensar em nada, já é uma autoconversa. Você já está pensando em algo. E quando você começa a observar isso, você começa a tomar não é nem tomar distância, mas você começa a tomar consciência disso a ponto de que isso começa a ficar em segundo plano. E aí o silêncio começa a ficar maior do que a autoconversa. Deixa eu só ver. Bem prática, né? É bem prática mesmo. Bem prática. Mas eu acho que, assim, o cerne, assim, o que eu gostaria de que todo mundo saísse daqui hoje é que a prática, você tem que levar em consideração que vai acontecer isso, que você vai pensar e que você vai falar consigo mesmo, isso faz parte da prática. E o que você faz com isso é simplesmente você continua sentado respirando. Né? Porque é isso, né? É a forma como a nossa mente funciona. Eu pratico já há muito tempo a meditação, eu não tenho problema com isso. Mas a tua fala de hoje me ajudou a estar presente naquilo que eu estou fazendo naquele momento. Foi muito importante. Obrigada. Eu que agradeço, Gertrudes. E é isso mesmo, né? Tá presente no momento, seja o momento qual for. Né? Porque se quando você está fazendo um trabalho ou está fazendo algo que a gente socialmente não considera como agradável, né? Como lavar a louça, que eu dei exemplo, ou você tem que ler algum documento que não é aquilo que você queria estar fazendo, ou o Alessandro está tendo que fazer um planejamento de uma empresa, alguma coisa do tipo, né? Em geral, as pessoas pensam, isso é ruim porque é trabalho, o bom é o lazer que você vai ter depois do trabalho. O problema de pensar assim é que a gente acaba vivendo pequenos intervalos entre trabalho e entre as coisas cotidianas da vida. E se isso fosse de fato verdade, a gente viveria muito pouco, né? Então a intenção de estar presente é exatamente isso. Se você estiver presente, totalmente presente mesmo, em tudo que você faz, das duas uma. Ou você vai ter mais prazer naquilo que você está fazendo, ou você vai começar a repensar aquilo que você está fazendo e ver o que você tem que fazer para não sofrer tanto, né? E você passa a viver mais. Senão a gente acaba tendo uma vida que vai ser uma edição de pequenos finais de semana e feriados. E, poxa, segunda a sexta, né? E todo o resto do tempo que a gente está fazendo isso não é vida também? Isso não é viver? Então é exatamente isso, essa é a intenção. Gostaria de saber como as pessoas reagem à proibição, como lidar com esses pensamentos. Rafael, você não quer falar um pouco mais o que você pensou sobre a proibição? Eu não sei se você está falando do contexto de agora ou se você está falando no geral. Oi, Daniel, bom dia. Bom dia. Antes de tudo, obrigado a você, Simone, por nos convidar. Na verdade, foi um raciocínio que eu tive muito em função do que a gente está vivendo, porque parece que agora a gente cada vez mais proibido de fazer as coisas, sair de casa, ter cuidados, a gente parece estar cada vez mais proibido de fazer as coisas. E talvez isso gere uma sensação de sufocamento ou de angústia, coisa que talvez antes já acontecia, mas que você não tinha aquela sensação da proibição. Eu queria ver como é que você sente isso, assim. Perfeito. Deu para entender melhor agora. Como as pessoas reagem à proibição? Em geral, muito mal. Como você mesmo disse, a sensação, quando se pega a proibição como algo que tira uma capacidade tua, ela gera angústia, ela gera medo, ela gera sufocamento, tudo isso que você descreveu mesmo.
Mas isso também tem uma relação com essas idealizações, né? Porque De aceitação, né? de aceitação também, porque realmente, se você idealiza como deveria ser, então a gente não deveria estar passando por uma pandemia, deveria estar todo mundo podendo fazer o que quisesse e sem proibições, é meio que um auto-engano, porque uma das questões de você estar presente, né? E isso sempre foi o que me atraiu muito na postura do Zazen, né? Da meditação e do mindfulness, é você compreender o momento e compreender o contexto, porque senão a gente sempre está nesse e se, né? Como seria se fosse de outro jeito? Deveria ser de outro jeito. E o fato é assim, a realidade nos impõe restrições a todo momento, todo momento. A gente pode fazer o melhor trabalho possível, por exemplo, que não é garantido que você vai atingir todo mundo e que vai ter sucesso. Isso depende de um contexto, de mercado, de cultura, de tantas variáveis que só um pedaço disso está na nossa mão. Isso vai totalmente no oposto de uma filosofia meio atual, assim, que seria de que você pode tudo, que você é capaz de tudo, que você é responsável pelo seu sucesso, e se você for parar para pensar bem, isso é um engano, né? Isso é um engodo. Você é responsável por aquilo que você pode fazer, mas tem tanta coisa que não tá na nossa mão, literalmente, né? E aí as pessoas têm explicações diferentes para isso, seja dentro de religião, ou seja simplesmente o acaso, ou a cultura, a sociedade, mas o fato é que um pedaço está no nosso controle, um outro pedaço não. E esse pedaço que não está no nosso controle, viver isso, né, gera angústia. Só que gera mais angústia ainda, e aí eu acho que é o que você está falando das proibições, quando se tenta negar isso, né? Quando você tenta ignorar de alguma forma, porque o fato é que o esforço para ignorar ele é muito parecido com o esforço que é o que a Cris estava contando ali, de eu não vou pensar nisso, 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 eu não vou pensar nisso. O fato é que só de fazer isso você já está pensando nisso, mesmo que inconscientemente. Quer dizer que isso está martelando ali o tempo inteiro. Então, o que é a ideia, né? E até foi, acho que o que me motivou a estar aqui hoje com vocês. É que, bom, existem muitas proibições que hoje ficam muito mais escancaradas do que eram antes, porque não que elas não existissem, né? Não que a gente pudesse tudo antes. Mas hoje as proibições elas são muito específicas, né? Elas mexem muito com o se movimentar, né? Com o sair, com o poder fazer as coisas. Isso, quando você tenta negar, quando você tenta idealizar muito, gera muito mais angústia do que quando a gente está presente. E a gente sabe do que está acontecendo. Então, bom, poderia ser diferente, mas o fato é que estamos em meio a uma pandemia, né? Precisamos nos cuidar. E a gente pode muito bem estar presente nesse momento, fazendo tudo o que a gente pode fazer, né, no sentido mesmo do que não nos é proibido nesse momento, sem se preocupar tanto. Então, que a preocupação seja prática, né? Do tipo, você precisa usar máscara, você deve evitar contato social e você deve usar álcool em gel, né? Lavar as mãos. Então, as atribuições lá da Organização Mundial da Saúde. Mas sem se preocupar constantemente com isso. A gente precisa estar informado para saber o que está acontecendo, mas sem se preocupar o dia inteiro com isso também. Então, o mindfulness acaba sendo esse direcionamento de você estar presente, de você observar isso, sem grande sofrimento, né? Porque, de novo, acho que citando a Zizek, já que você disse que gosta também, a situação é muito séria para a gente ficar em desespero, né? E para a gente ficar fora do controle. A gente tem que estar muito bem controlado, muito bem presente e tentando sofrer o mínimo com isso, né? Diminuindo o sofrimento mental. Bem assim. Do medo à consciência, né, Daniel? Exatamente. Até tomar consciência do medo, sabe? Porque como a história dos lutadores de MMA ali, né? Negar o medo faz com que você perca o controle com muita facilidade, né? Porque o medo está presente, né? E uma hora os mecanismos mentais que a gente tem de controle, eles não dão conta, né? Então, saber do medo e né, saber que ele existe, tomar conta dele, é a melhor forma de você lidar com isso. E a respiração muda muito. O fato de você centrar na respiração muda tudo.
né? Se vocês começarem a praticar, espero que sim, vocês vão notar isso, né? Obrigado, Daniel. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Fique à vontade. Se quiserem fugir do tópico também, tô disponível aí. Não, ninguém mais. Então, gente, eu aproveito porque o nosso tempo já está ali, já passou um pouquinho. Eu queria agradecer muito, Daniel, por aceitar esse convite e estar aqui com a gente hoje. Eu acho que todo mundo conseguiu se concentrar, todo mundo fez as práticas, eu acho que foi muito importante. Então, eu queria muito agradecer por esse compartilhar de tanto conhecimento com a gente, através da psicologia, através do mindfulness, para que a gente tente colocar isso em prática e olhar esse momento que a gente está passando de uma maneira mais consciente, né? Aceitando, não julgando. Adorei essa tua colocação. Só agradeço. Simone? Oi. Diga lá. Só dar uma palavrinha antes do Daniel fazer a despedida final dele e nós os agradecimentos. No próximo sábado, nesse mesmo horário, nós vamos ter um encontro. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Só um segundinho. Não sei se apareceu aí para vocês. Então, no próximo sábado, às 10 horas, a jornalista Thaís Beleza é a nossa convidada. Ela vai estar trazendo aí um conteúdo bem interessante para todos, tá? Então, só um aviso rápido. Obrigado, Daniel, pela participação. Como a Simone falou, foi realmente bem especial mesmo. Eu que agradeço o convite novamente. E, bom, assim, se fosse para deixar algumas últimas palavras, vocês devem ter pego ali meu contato do Instagram, lá tem outros contatos meus também. Fiquem bem à vontade, assim, se quiserem me enviar perguntas durante aí os outros dias que vocês vão tentar praticar, né? Se surgiu alguma dificuldade, alguma ideia, alguma sensação diferente, fiquem bem à vontade, podem me mandar pela via que quiserem, das que tem lá, até pelo próprio Instagram mesmo. Assim que possível eu respondo, né? Do jeito que der. A gente tem se virado bastante, né, com essa aproximação que as mídias estão permitindo para a gente agora. E uma outra questão é que, bom, pratiquem, né, respirem bastante, pratiquem yoga, pratiquem alguma atividade que lhes dê prazer durante esses dias, trabalhem na medida do possível. Me parece que o grande aprendizado que a gente está tendo é que é possível desacelerar, né, que o mundo consegue desacelerar e ele não acaba, ele não pega fogo, não explode, né? O maior risco que a gente tem agora é o sistema de saúde lidar com esse vírus, e a gente precisa ter paciência em relação a isso, mas é muito importante que a gente se permita sonhar e pensar como é que a gente pode viver melhor e tirar alguma coisa disso. Seja uma melhor estrutura social, seja uma melhor estrutura de vida, repensar o que a gente tinha feito até agora, porque toda aquela correria, né, que a gente vivia, né, antes disso, talvez ela não tenha nos trazido muito bem, né, e talvez ela esteja expondo agora muitas dificuldades de vida que a gente achava que precisava aguentar a todo momento, que a gente está descobrindo que não, né, que dá para desacelerar, dá para trabalhar menos, dá para simplificar muita coisa. Ninguém até agora enlouqueceu porque começou a comprar menos, ninguém enlouqueceu porque começou a sair menos, quem se propôs mesmo a ficar em casa. Então quer dizer que a gente consegue viver de uma forma mais simples, e viver de uma forma mais simples quer dizer que a gente consegue correr menos. E se a gente conseguir, no meio disso, sonhar um pouco mais, e eu digo sonhar mesmo, literalmente aquela coisa que a gente faz à noite quando está dormindo, e começar a dar um pouco de produtividade para isso, quem sabe a gente consiga, no mínimo, sair com um plano de uma sociedade melhor, aí, de uma vida mesmo para cada um melhor. Então, é isso. Se precisar, estou à disposição, e pratiquem, respirem juntos se quiserem, se combinem aí de fazer umas conferências aí, e
respirem. Ótimo. Obrigada, Daniel. E, Beijo. e gostaria de fazer um convite. O Daniel é nosso aluno, já foi nosso aluno, está voltando agora para fazer as aulas. Daniel. Então, queria convidar quem não pratica ainda, pode vir fazer uma aula experimental online. Quem já praticou e gostaria de retornar, a gente está à disposição. Vamos praticar. Obrigada, Daniel. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau. Tchau.